Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos e hoje vamos falar um pouquinho sobre 8 princípios ergonômicos aí para você aplicar em jogos e melhorar a questão de interação, de usabilidade, ergonomia e tudo mais. Fácil de usar, fácil de aprender, fácil de memorizar. Bem, gente, o princípio que eu baseei aqui, eles são baseados nos critérios ergonômicos do Bastien Scapan. Não são os únicos autores, tá? Mas eles já têm um certo tempo. Essa pesquisa deles é bem antiga e, cara, ele continua muito atual, os princípios ergonômicos que eles tratam. Bem, gente, o primeiro princípio que ele trata é a condução. O que é a condução, gente? É você orientar, dirigir o usuário para conseguir que ele faça realizar as tarefas respectivas. Então, se você tem, por exemplo, um tutorial lá no jogo que vai te guiando, como é que é cada comando, cada ataque, você tem que preencher esses campos. Essas orientações, esses guias, são uma forma de você conduzir o jogador para direcionar as atividades. Então, se tem, por exemplo, lá uma missão dizendo para você o que você tem que fazer, então isso é uma forma de condução também, de orientar o usuário, não deixar ele perdido no espaço, como se diz, né? Não deixar ele totalmente desorientado e perdido. O segundo princípio é a carga de trabalho, que diz respeito ao quê? Quanto de esforço cognitivo e de carga eu estou fazendo o usuário se esforçar para realizar uma tarefa, por exemplo, ou observar um HUD lá de um jogo. Deixar o máximo possível as tarefas mais simples de ser realizadas, menos passos para se realizar. Então, por exemplo, se um jogo utiliza atalhos de teclado para tomar ações mais rápidas, é uma forma de diminuir a carga de trabalho, tá? É menos passos para fazer aquela tarefa, tá? Então, carga de trabalho ela é fundamental para a gente diminuir o esforço cognitivo aqui do usuário em fazer tarefas dentro do jogo. Outro também critério que ele trata é o controle explícito. Então, o jogador tem que estar sob controle das ações. Então, se eu estou lá no meio de uma partida, eu tenho que ter a oportunidade de poder cancelar essa partida, pausar, para que eu consiga ter controle da situação, porque acidentes acontecem, coisas acontecem. Então, o controle explícito trata exatamente desse aspecto. O controle que eu estou dando para o jogador de poder manipular aquele sistema de jogo, tá? Perante os desafios, as ações e até mesmo o sistema em si, né? Outro princípio, o quarto que ele trata, é a adaptabilidade. A adaptabilidade é tornar adaptável o sistema para que o jogador consiga interagir com o jogo. Então, se eu tenho lá as configurações que permitem ver som, áudio, dificuldade do jogo, iluminação, entre outras coisas, isso é uma forma de adaptabilidade. Outro critério também, gente, que existe também é o quinto, que é gestão de erros. Gestão de erros é o seguinte, gente, a gente previne erros, se o erro ocorreu, a gente avisa o usuário, então notifica do erro, e também ajuda a corrigir o erro. Então, se tem uma jogada que o jogador está fazendo lá que não pode fazer, não, tá bloqueado, tem que dizer para ele, acesso negado, você não pode fazer isso, você precisa de um item tal para isso, né? Você não pode evoluir ainda, porque você não atingiu tal nível, e assim por diante. Tem que ter formas de você gerir esses erros, né? E se um erro ocorrer, tem uma forma de ele reverter. Então, por exemplo, o cara tentou conectar no servidor lá do jogo, não conseguiu. Tem que ter uma forma então de direcionar para outro servidor, ou aguarde um tempinho aí. Tem que ter formas de gerir esses erros. Resumindo, é isso. Outro critério também, gente, que trata o sexto, que é a homogeneidade e a coerência, que é você manter tudo de forma homogênea, de forma que você crie uma questão de unidade. Então, se você tem lá todas as interfaces do menu que seguem um padrão de layout, tá, dentro do jogo, isso é uma forma de manter a homogeneidade. Se você perceber, às vezes, categorias de inventários, por exemplo, então eles mantêm uma homogeneidade para saber que tipo de item é aquele, organiza isso para você visualmente já. Então a homogeneidade trata disso, sabe? Manter o padrão, manter a coerência entre os elementos. O sétimo princípio, a gente trata do significado dos códigos e denominações. Então, assim, é a questão dos símbolos, dos ícones que você usa, né? É um campo meio que a gente trata da semiótica, né? Essa questão aí. Então, se eu tenho lá o símbolo de um X, por exemplo, eu já sei que por padrão é fechar, eu já sei que ponto de interrogação é ajuda. Esses princípios a gente já sabe daí como identificar o ícone só pelo olhar. Então eu já sei que, para ler ajuda, ali é isso, ali é aquilo. Então tem uma espada ali, é ataque, tem um escudo, é defesa. Então eu já sei pelos símbolos o que está sendo passado, certo? Então, essa é a questão do significado dos códigos. O último princípio que trata o Bastien Scapan é a questão de compatibilidade. Por exemplo, compatibilidade de sistema operacional, compatibilidade de tamanho de tela, compatibilidade de plataformas diferentes, porque você fazer um jogo para o PC e depois querer adaptá-lo, torná-lo compatível para mobile, por exemplo, vai ter adaptações de tamanho de tela, vai ter adaptações de jogabilidade também, né? Como é que você vai fazer as interações, os comandos? Então essa preocupação tem que haver de compatibilidade.
A questão, por exemplo, de localização do jogo também. Tem que tornar compatível. Porque senão daqui a pouco tem uma caixa lá de texto estourando porque mudou o idioma. Né? Por exemplo, do inglês para o português mesmo. Porque o português tem mais espaço, assim, mais espaçoso. Acontece muito isso. Então esses cuidados na compatibilidade a gente tem que ter. Certo, pessoal? Então aqui rapidamente eu tratei de 8 princípios ergonômicos para você trabalhar nos jogos e pensar em melhorar essa questão de usabilidade mesmo, de design de interação. Se você gostou desse vídeo, você clica em gostei aqui embaixo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, deixa também outras dicas ali de outros princípios de interação, de outros autores, que é bem legal a gente trocar uma ideia e ver outras abordagens também do tema. Gente, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.